Salve galera, Rafael Mendes aqui com vocês. Bom, o nosso vídeo de hoje é num lugar super especial. O lugar é aqui na RP Trader. Vocês não têm noção, mas tem uma plateia aqui atrás me assistindo. Eu tô super nervoso. Olha só o que vocês me fazem passar, tá? Então assim, eu quero falar hoje sobre um tema incrível, um tema que eu sempre recebo nas perguntas no meu canal do YouTube, ou a galera que interage aqui comigo no Instagram. O tema é: Rafael, eu não sei identificar a linguagem verbal e a linguagem não verbal do meu potencial cliente. Bom, gente, como eu estou aqui com uma plateia incrível, eu vou direcionar o meu olhar para eles aqui, eles vão interagir comigo também. Talvez vocês não escutem o áudio, mas eu vou traduzindo aqui o que eles estão pedindo, tá bom? Eu queria contar uma história para vocês, algo bem legal que acabou de acontecer comigo. Eu acabei de receber uma ligação agora, fazem 5 minutos que eu recebi, 6 minutos que eu acabei de receber uma ligação. E a ligação era o seguinte: Rafael que tá falando? Eu falei, sim, é ele mesmo. Ô Rafael, aqui quem fala é Márcio, tô ligando do restaurante do chefe Henrique Fogaça, do Masterchef. E a gente está ligando para você porque eu estou tentando contato com a sua esposa e não estou conseguindo. Eu vi aqui que ela fez um cadastro para um evento que o chefe vai fazer aqui em São Paulo, e eu gostaria de dizer que ela foi premiada. E na hora eu fiquei meio feliz, assim, falei, uau, que legal. E olha que loucura isso, porque eu fiz uma conexão, porque mês passado eu estava em São Paulo e eu fui no restaurante dele lá em São Paulo para poder conhecer a alimentação e tal. E eu fiquei pensando, será que a minha esposa se cadastrou em alguma coisa só porque eu não levei ela, né? Fiquei pensando assim. E aí eu olhei, parei um pouquinho, o cara já foi no discurso falando do que se tratava o evento. E aí teve alguns momentos que ele falou uma ou outra palavra de uma maneira mais simples, assim, deu uma destruída no português. E aí eu parei, falei, cara, confirma pra mim o nome da minha esposa. Aí ele falou, Fábio. Eu falei, o nome da minha esposa é Fábio. Sobrenome? Não, sobrenome eu não tenho acesso aqui. Falei, então a gente vai fazer o seguinte, cara, é muito bom para ser verdade, a gente ir para São Paulo para ter uma experiência gastronômica aí no restaurante do chefe, sem pagar nada. Ele falou, é isso mesmo. Então faz o seguinte, me passa o número fixo para que eu possa ligar. Aí o cara deu uma travada assim, aí ele é 011 2557 171. 171, para quem não sabe, o número que é o número de quem rouba, uma coisa assim, né? Quem comete um delito de furto e tal. Aí eu falei, bicho, vai ver se estou na esquina, meu irmão, você tá me ligando da cadeia e tal. Aí ele começou a rir, aí começou a me ofender um monte. Aí eu falei algumas coisas mais positivas para ele. E aí ele falou assim, não, cara, eu vou te matar, não sei o que, alguma coisa do gênero assim. E acabou desligando o telefone. Mas olha só que interessante, um cara dentro da cadeia conseguiu o meu dado, conseguiu o meu número telefônico, e durante 5 minutos esse cara foi identificando a minha linguagem verbal. E durante esse processo dessa linguagem verbal, ele foi conduzindo até o objetivo de venda que ele tinha, que naturalmente era conseguir o número do meu cartão de crédito para poder, sei lá, fazer uma pré-reserva, alguma coisa do gênero assim. Por que eu estou contando essa história? Porque o tema, né, do vídeo aqui é como identificar os sinais, né, os sinais verbais, né, a linguagem verbal e a linguagem não verbal do meu potencial cliente. E aí a Jennifer está pedindo aqui para mim que hoje vai um pouquinho mais para cá. Mas olha só que legal isso daqui. Existe um grande estudioso do comportamento humano, chamado Dr. Albert Mehrabian. Esse cara escreveu um livro em 1971, analisando o comportamento, né, verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal de um ser humano. E aí ele criou uma regra que a gente chama de 55, 38 e 7. Olha como é dividido a nossa linguagem, a linguagem do ser humano. 55% da nossa linguagem é a nossa movimentação, a entrega da mensagem. Cara, 55% da nossa linguagem é o quê? É a maneira como a gente se expressa com o nosso corpo, com os movimentos do nosso rosto, com os movimentos dos nossos braços, das nossas pernas, com a nossa linguagem não verbal, com o nosso corpo.
38% da nossa linguagem é o nosso tom de voz, o nosso volume de voz, então se é alto, se é baixo, e a nossa velocidade. Eu costumo dizer que a gente vive na geração Tata Werneck, né? Onde a galera fala um monte de coisa, todo mundo está rindo, mas ninguém entendeu nada que as pessoas falaram. E 7%, olha que loucura isso aqui, 7% é a nossa fala, as nossas palavras. Então o segredo de uma boa comunicação qual é o segredo? O segredo não é o que você fala, mas como você fala. Então 55% é a nossa movimentação, é o nosso corpo, é a nossa linguagem não verbal. 38% do nosso tom, volume e velocidade. Eu sei que a grande maioria aqui de vocês, na verdade 100% são estudantes, né? Todos fazem universidade, vão apresentar o TCC de vocês, vão apresentar o projeto de vocês. E aqui está o segredo do sucesso, tá? De uma boa apresentação, essa linguagem não verbal, a maneira como você comunica essa mensagem aqui. Há cerca de 2 anos atrás, no início da nossa empresa, nós fomos convidados a participar de uma seletiva do Google Business Group, GBG, né? Que é um ecossistema do Google que fomenta o desenvolvimento das startups. E aí eu fui, preparei o meu pitch, preparei uma estrutura de pitch e fui apresentar. Como ator que sou, né, por ter estudado teatro durante muitos anos, eu já conheci essa estrutura do Dr. Albert Mehrabian. Eu falei, bom, o segredo não está naquilo que eu vou dizer, mas o segredo vai estar em como eu vou falar. E é muito louco, assim, por quê? Porque eu vi startups fazendo o seu pitch, porque assim, qual que era o objetivo? Era uma seletiva, então startups seriam selecionadas para representar Curitiba no Curitiba Smart Cities. Você sabe o que é Curitiba Smart Cities? É o maior evento de cidades inteligentes do mundo, assim. E Curitiba é a sede desse evento, assim. Então vem gente do mundo inteiro e as startups elas expõem o seu pitch no Smart Cities. E o GBG, o Google Business Group, seleciona as startups que vão representar Curitiba. E cá eu vi startups incríveis, assim, gente que com a sua ideia mudaria o mundo, revolucionaria o mundo, mas os caras tinham dificuldade de se expressar, de utilizar isso daqui, ó, os 55% e o 38%. Os caras eram muito bons nisso aqui, ó, nas palavras, na fala. Então eles não conseguiam conectar com a audiência, né, com quem estava selecionando aqui. A gente foi, na verdade no último dia do evento a gente fechou o Curitiba Smart Cities, né, bem no centro do Curitiba Smart Cities, representando o Vale do Pinhão. Então foi muito legal. Então olha como isso funciona no nosso dia a dia aqui. Quer um exemplo? Quem aqui conhece o Anderson Silva, lutador de MMA? O cara é um monstro, certo? A linguagem não verbal do cara dá medo, né? Ficar frente a frente com ele. Mas quando ele abre a boca, o que acontece? Dá vontade de dar uma risada. Dá vontade de dar uma risada, né? Por quê? Porque o volume, olha só, 38% da nossa linguagem é o quê? Nossa voz, tom, volume e velocidade. Então, qual que é o segredo do Anderson Silva? Ficar quieto, né? Encarar o oponente dele aqui, não falar nada, e aí ele vai dar mais medo nas pessoas aqui, tá? Então, galera, o segredo não é o que você fala, mas como você fala. E eu estou fazendo um estudo. Quem aqui já viu algum filme de um cara chamado Charlie Chaplin? Levanta a mão. Monstro, né? Gênio, assim, os caras grandiosos, assim, né? O cara trouxe uma revolução para o cinema. A gente chama na época do cinema mudo. E olha só, por que comunicava tanto? Por que emocionava tanto os filmes do Charlie Chaplin? Por que a gente ria tanto? Porque 93% da linguagem do ser humano é não verbal. Então ele conectava demais. Eu nunca tive a experiência de morar fora do Brasil, mas eu tenho uma amiga que eu amo, ela é uma senhora, e ela não sabe falar inglês. E ela vai direto para os Estados Unidos, ela é doida, assim, ela vai e tal, ela e o marido dela, e ela já é uma senhora de 70 anos de idade, assim, então todo ano ela vai, e tem uma história dela que é muito engraçada. Ela disse que ela estava no hotel, e aí ela estava com muita vontade de comer ovos mexidos. E aí estava assim no buffet, servindo e tal, e aí tinha um momento que o
cozinheiro preparava algumas coisas aqui. E aí ela olhou tal, e ela não sabia falar ovos mexidos, né? Ela não sabia. E aí ela utilizou a linguagem não verbal para solicitar. Como foi a linguagem não verbal dela? Ela olhou, ela tentava falar ovo mexido, e o cara, what? Daí não entedia o que ela estava dizendo. Aí ela parou, olhou para ele e fez pó, fez assim, ó. E o cara fez os ovos mexidos. Ele fez os ovos mexidos. Por quê? Porque 93% da nossa linguagem é não verbal. Então a gente até consegue se comunicar com uma outra pessoa de um outro país através da linguagem não verbal. Charlie Chaplin é a prova viva disso, tá? Legal a história. E o que isso quer dizer? O que isso tem a ver, galera? O que isso tem a ver com o fato de eu não conseguir identificar os sinais corporais do meu cliente? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Existe um passo a passo, e aí vocês podem anotar aí, tá todo mundo anotando, está todo mundo anotando aqui, só que não, eles não estão anotando aqui, eles estão olhando aqui para mim, mas existe um passo a passo para você identificar a linguagem verbal e a linguagem não verbal do seu cliente, os sinais do seu potencial cliente. Qual é o primeiro passo? Alguém poderia chutar? Fernandinha, aquela vontade da... Fernandinha está aqui, tá? Fenômeno aqui, verdadeiramente. Fer, qual é o primeiro passo você acredita que seja? Tom de voz. Quem dá mais? Qual é o primeiro passo para você dominar isso, para você masterizar essa técnica de identificação da linguagem verbal e não verbal no potencial cliente? A Fer falou o tom de voz. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Conhecer o cliente, talvez imitar o cliente. Boa. Quem dá mais? Analisar o alcance e vender o alcance. Boa. Analisar. Eu vou usar a palavra analisar. Na verdade, eu vou trazer para uma outra palavra. Enxergar, olhar, observar. Existe Quem assistiu aqui o filme do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody? Levanta a mão. O cara ganhou o Oscar, certo? O cara é um fenômeno de um ator. 6 meses antes de interpretar o filme, ele já usava prótese dentária para se acostumar, né, com a prótese antes das gravações. Nós atores, a gente tem algo que a gente chama de laboratório. Já ouviram falar de laboratório? Onde a gente entra num processo de experiência com um todo de um personagem aqui. Então o primeiro passo para identificar os sinais, né, a linguagem verbal e a linguagem não verbal de um potencial cliente é ver, observar, estar atento a todos os movimentos, estar atento, estar concentrado em todos os movimentos dele. O segundo passo, qual seria o segundo passo? Repetir? Não. Oi? Boa! Ouvir. Vamos lá. Então, se a primeira etapa, olha só, se a primeira etapa é observar, porque 55% da comunicação de um cliente é movimentação, eu preciso ver, certo? O segundo passo, eu tenho que fazer o quê? Escutar. E qual seria, porque tom, volume e velocidade, eu tenho que escutar, estar atento, escuta ativa. E qual seria o terceiro passo para identificar os sinais, para ser assertivo, para masterizar nessa técnica de identificação de sinais da linguagem verbal e não verbal de um cliente? Identificar o tipo de vocabulário que a pessoa usa em linguagem, a linguagem, se é mais formal, se é mais informal. Boa. Eu vou identificar escutando, certo? Então é o passo 2, certo? Então o primeiro passo, eu vejo, certo? É observar. Oi? Boa, linda essa palavra, muda ela um pouquinho. Como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para entender alguém? Presta atenção? Não. Conversa. Beleza. Conversar é argumentar, mas antes de conversar, compreender, não. Como é que eu vou conhecer você, Amanda? Qual que é a premissa para eu te conhecer? Pergunta. Boa, garota, eu tenho que perguntar? Então o terceiro passo é perguntar. Perguntar o máximo possível. Então, primeiro, observar, enxergar. O segundo, escutar. E o terceiro é perguntar. E aqui está o grande segredo dessa empresa e o grande segredo dos profissionais que a gente tem.
Por quê? Porque 98% das nossas operações são operações de prospecção. E olha que loucura isso daqui. A gente não vê os 55%. Não vê. A gente não tem acesso a 55%. A gente tem acesso aos 38% e aos 7%. Que massa isso. Por isso que a gente gosta e por isso que a gente treina as pessoas, para que eles sejam profissionais de alta performance. Olha que loucura isso. Do nosso trabalho de prospecção, um dos sentidos humanos, ele morre no diálogo. E a gente faz prospecção, a gente fala com clientes por telefone o tempo inteiro. Mas aqui eu tenho uma dica para vocês terem sucesso ainda mais no processo de prospecção. Não esqueçam disso, isso aqui é incrível, tá? Então, se eu quero identificar os sinais verbal e não verbal de um potencial cliente, o que eu posso fazer? Já que eu não estou vendo, o que eu posso fazer? Só para eu tentar encaixar essa dica. O que eu poderia fazer durante uma prospecção? Oi? Perguntas vocês já fazem. Está vinculado a palavras. Escutar vocês já escutam. Acho que seria imaginar um contexto. Boa, garota! Imaginar. Imaginem o cara do outro lado. Imaginem o cara do outro lado. Minha dica para vocês é: toda vez que vocês estiverem no telefone, fechem os olhos. Imagine a outra pessoa. Por quê? Porque quando eu consigo me conectar nesses três itens, eu gero o quê? Afinidade. Eu gero rapport com a outra pessoa. A pessoa, mesmo do outro lado, ela para e pensa: peraí, essa pessoa está me colocando em primeiro lugar. Ela se concentra, ela quer falar comigo efetivamente. Então, sim, incrível, tá? Então, vocês aqui, a minha dica para vocês é: já que a visão é algo que vocês não utilizam muito durante a prospecção, dica de ouro para vocês. Dica de ouro: fechem os olhos e imaginem a outra pessoa. E aí, durante esse processo de condução, vocês vão identificando esses sinais. Mas olha que legal, existem alguns perfis comportamentais dentro dos seres humanos. Dos seres humanos existem perfis comportamentais. Harvard muda esses perfis comportamentais, que a gente chama lá do DISC, aquela ferramenta de análise comportamental, ela chama de outra forma, tá? Existem pessoas que são comunicadoras, e aí o perfil do DISC que se encaixa para o comunicador é a influência. Então, uma pessoa comunicadora, o poder de influência dela é maior, né? A oratória, o domínio da oratória. E aí a gente dá um exemplo aqui: o próprio Silvio Santos, é um cara extremamente comunicador, é um vendedor nato, né? Um cara baita, um apresentador. Somente a minha avó adora o Silvio Santos, tá? O segundo perfil, galera, é o perfil executor. E aí eu estou falando do perfil dominador. É aquele cliente que, quando vocês ligam para ele, ele diz o seguinte: vai demorar? Não, se for demorar, liga depois. Não, fala rápido então. Aí a gente resolve esse negócio logo de cara. É o cara que quer conduzir o processo de prospecção, é o cara que quer conduzir o processo de venda, Luca e Henrique, e aí faz parte. A gente tem que entender esse perfil e se conectar com ele. Um exemplo disso é o próprio Steve Jobs. Era um cara super dominador. Ele dominava, tanto que quem aqui já leu o livro Por Dentro da Cabeça do Steve Jobs? Levanta a mão. Todo mundo levantou? Tô brincando, ninguém levantou a mão. Mas no livro fala o quão insuportável era conviver com ele, assim. O cara era um gênio, mas era insuportável conviver com ele, assim. Por quê? Porque ele era muito difícil. Muito difícil. Porque o D dele era muito forte. E ele era muito executor, assim, era um cara visionário, mas o poder de execução dele era como um trator. Ele passava em cima de qualquer um, tá? O terceiro perfil é o perfil do planejador, que é o S de estabilidade do DISC. Que é um exemplo aqui, tá? Independente de viés político ou não, mas o ministro da Economia tem um perfil mais planejador, Paulo Guedes. Por quê? Porque é o cara que precisa analisar quantos por cento o Brasil vai crescer, é um cara que tem uma visão mais visionária. E o último perfil, cadê a Natália? Natália, é isso? Está prospectando gerente de TI. Gerente de TI é analítico, extremamente analítico. Para você falar com eles, tem que falar sobre números, você tem que ter provas.
você cita alguns títulos, né? Você dá algumas marcas, você encaixa alguns discursos bem específicos para esse cara, é assim que você consegue se conectar. Eu dei um exemplo aqui, ó, o treinador Tite. Então como é que eu faço? Vamos lá, me ajudem a revisar aqui. Como é que eu faço para identificar a linguagem verbal e não verbal de um potencial cliente? Qual é o primeiro passo? Observar, ver. Qual é o segundo passo? Escutar. Qual é o terceiro passo? Qual é o quarto passo? Oi? Imaginar. Imaginar é a técnica bônus. Ok? E o quinto e último passo é a argumentação. Sabe por que a gente vive, galera, numa guerra tão insana no mundo como um todo? Porque a gente não consegue identificar essa linguagem verbal e não verbal das pessoas. A gente quer impor a maneira como a gente pensa, a gente quer impor a maneira como a gente se comunica. E a base de uma comunicação sólida parte da premissa da observação. Eu preciso observar o outro. É impossível eu não ter uma comunicação que seja fluida com você, Sérgio, se eu não observo você. Se eu não consigo fazer essa leitura. Se eu não identifico qual é o teu perfil comportamental. E ajusto o meu discurso para você. Vamos lá, Sérgio, dos 4 perfis, qual que você acredita que seja o mais latente em você? Comunicador? Legal. Então, comunicador, primeiro que é o perfil que eu tenho que dar o espaço para falar, para expor as suas emoções, para falar aquilo que você sente, as suas ideias e naturalmente, eu como empreendedor, trazer isso para um conceito mais de planejamento, de organização. Henrique, dos 4 perfis comportamentais, qual que você acredita que é o seu mais latente? Executor e planejador? Boa, o Henrique falou algo que é inteligente, né? O Jefferson, que estuda a ferramenta DISC, ninguém é tudo, né? Você tem essa modulação. Tem momentos da sua vida em que você tem uma característica maior, mas é lógico que uma característica sempre se prevalece a mais do que a outra. Eu, por exemplo, sou mais comunicador, é uma característica minha, mas também tenho muito de executor. Porém, nos últimos 6 meses da minha vida, como empreendedor, pensando no futuro da empresa, eu tive que focar muito nisso daqui, ó, no planejador, na estabilidade. Então, o seu momento de vida, ele traz um pouco dessa oscilação aqui também. Para finalizar, Yaritza, é isso? Yaritza, qual característica você acredita que você seja? Planejadora? Legal. Para que você agenda? O que você está agendando? Agência 242. Minha pergunta, qual a característica, quem é que você fala lá? Gerente de marketing? Quem que são gerente de marketing? Analisando agora, vamos lá, vamos pensar nesse ouvido absoluto que a gente começa a desenvolver, tá? Analisando o seu ouvido absoluto, tá? Qual é o perfil comportamental, tá? Na grande maioria de pessoas que você conversa, do gerente de marketing? Comunicador, executor, planejador ou analista? Comunicador, que nicho você está prospectando? Fintech. Legal, tudo a ver com comunicador. Eu posso ter um gerente de marketing analítico? Posso ou não? Pode. Claro que eu posso. Tem uma carreira nova chamada carreira de growth, né, de crescimento dentro das empresas, onde o gerente de marketing deixa de ser gerente de marketing e ele vira meio que gerente de marketing, vendas e crescimento. Então ele tem uma pegada mais analítica, tem um viés mais de tecnologia aqui, tá? Teu nome mesmo? Bernardo. Está na MG8. Isso. Bernardo, boa. MG8, você fala com quem nas empresas? Pessoal de TI. Legal. Qual é o perfil? Geralmente o cara executor. Tá. Legal. Legal. Deixa eu te usar uma pergunta. Que tipo de palavras que você acredita que um executor gosta de ouvir? Ele gosta de palavras que remetem para ele algo que seja meio mais palpável, uma coisa que seja mais certeira. Se ele quer uma coisa que seja rápida e que ele tem certeza já que vai dar retorno. Legal. Então, ele diz que o perfil executor é um perfil que quer informações mais diretas, informações
mais certeiras, como ele disse aqui, sim, você tem razão, tá? Por exemplo, a gente tem uma frase no nosso roteiro em que a gente diz o seguinte: essa entrevista vai durar 2 minutos, certo? 2 minutos para ele é música para os ouvidos. Por isso que a gente tem um modelo padrão de roteiro e vai ajustando esse modelo de acordo com a persona, mas vocês precisam ter esse ouvido absoluto para identificar esses perfis e trazer isso para um conceito mais rápido, direto ao ponto. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Fala, Peter. Pô, Rafa, dentro dessa questão que a gente falou de ser comunicativo, de perfil, a gente bate muito na tecla aqui dentro de autoridade. Qual que é a importância que você dá dentro da prospecção para a autoridade e para um bom roteiro? Qual que é o peso disso, dessa autoridade dentro da prospecção? Primeiro que a gente... Muito boa a sua pergunta. Primeiro que a gente usa um título, né, um nome, uma nomenclatura para gerar essa autoridade. A gente usa a palavra executivo de expansão, certo? Sim. Executivo de expansão. Então, é um profissional gourmetizado, o nome executivo de expansão. Então, você está falando com alguém do nível, ou do mesmo nível dele, ou alguém que tem interesses incomuns como o dele, tá? Então, qual a importância de você se comportar como uma autoridade? Existe um grande estudioso da persuasão, o Dr. Robert Cialdini, que diz o seguinte, que nós somos mais propensos a sermos influenciados por pessoas que se comportam como uma autoridade. Vamos lá, como é que vocês ficam quando vocês veem um policial vestido de farda? Mantém a postura, né? Você mantém a postura, certo? Por que dificilmente as pessoas, alguns não, alguns Senão são abordados. passa do lado da viatura, tranquilo, e depois sai xingando o policial, né? Por que a gente, quem aqui, é uma pergunta meio idiota, mas quem aqui já foi para uma consulta médica? Levanta a mão. Quem aqui cancela uma consulta médica frequentemente? Sempre cancela suas consultas médicas? Levanta a mão. Sabe por que a gente não cancela? Por quê? Porque na nossa mente é o seguinte, cara, esse cara é uma autoridade, a gente chama ele de doutor. E às vezes ele não é doutor, ele é só um graduado. Doutor. Segundo ponto, esse cara se veste de uma maneira diferente, com um jaleco branco, né, com uma roupa branca. Terceiro, esse cara estuda mais do que todo mundo para poder exercer a profissão dele. Então, inconscientemente, pensando em autoridade, o que vem à nossa mente? Cara, se eu cancelar, eu vou perder a oportunidade, só daqui 2 meses, só daqui 3 meses. Pô, o que o cara vai pensar? Então, inconscientemente, a nossa mente ela se comporta de uma maneira diferente quando a gente se relaciona com uma autoridade. Por isso que é tão importante, galera, tão importante o seu... Aqui, ó. O seu tom e o seu volume de voz. O seu tom e o seu volume de voz determina muito a sua característica como autoridade. Por exemplo, aqui, estou projetando a minha voz para transmitir esse conhecimento. Tá? Então, assim, cara, quando você estiver prospectando, feche seus olhos. Se você estiver falando com um perfil comportamental de alguém que é um CEO, na verdade a gente só fala com níveis, né, C-level, né? Então, níveis mais altos dentro das empresas. Cara, se comporte como uma autoridade, se comporte como ele fala. Tenha um volume de voz interessante. Tenha um tom de voz mais sedutor, sabe? Um tom meio personagem, como que é lá dos Vingadores, sabe? Uma voz mais sedutora. Por quê? Porque se você se comporta como uma autoridade, você gera rapport, você gera essa conexão. Última pergunta para a gente começar. Como que isso funcionaria para ele? Que a gente não vê e não sabe como de voz do outro, sabe? É só a palavra. Pô, incrível isso que você falou. Então, vamos lá. E-mail, por isso que a gente fala muito do AIDA, né? Que é uma técnica de persuasão através do texto, né? A significa atenção, I, interesse, D, desejo, A, ação. Então eu uso essa técnica que é o AIDA e eu posso utilizar esses gatilhos, né? Ou esses hacks de persuasão dentro desse AIDA aqui. Mas isso aqui é para um próximo vídeo. Vou ter um workshop para você aqui para te ajudar a como persuadir por texto, tá bom? Porque texto é interpretativo. Então você tem que utilizar técnicas específicas para isso. Legal? Entenderam? Entenderam? Bom, se você gostou desse vídeo, quero fazer um convite para você
metralhe o dedo aqui nesse like, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. A gente tem um grupo no Telegram, onde eu coloco conteúdo diário para você que quer vender mais, que quer vender sempre e quer vender com qualidade. Tamo junto, valeu!